Olá pessoal, hoje acho importante falarmos sobre o paralelo entre o que é a pesquisa científica que é feita na academia e a pesquisa científica que é feita na indústria. Claro, é bem interessante a gente levar em consideração que, do ponto de vista metodológico, de rigor científico, o fato de você precisar conquistar resultados confiáveis em qualquer tipo de projeto que é desenvolvido, e isso é algo que tem que ser comum nos dois aspectos, ou seja, tanto no que é feito nas universidades, centros de pesquisa ligados à universidade, a qualidade é fundamental e a qualidade também, é claro, fundamental quando uma pesquisa científica é desenvolvida dentro de uma determinada empresa. Por conta da minha área de formação, eu vou falar algumas questões que se aplicariam mais à pesquisa científica na área de química orgânica e química medicinal feita em universidades, fazendo um paralelo com pesquisas científicas que podem ser feitas em empresas que produzem insumos farmacêuticos, empresas que trabalham na síntese de substâncias de alto valor agregado. Eu, particularmente, desenvolvo já há 5 anos pesquisa acadêmica na área de química medicinal na universidade, como professor e pesquisador, e antes disso eu fiquei o período da minha formação acadêmica, graduação, mestrado e doutorado, também envolvido nas atividades de pesquisa voltado para a área de química medicinal, mais especificamente síntese orgânica e modelagem molecular. E houve um período entre o final do meu doutorado e eu ter assumido uma posição numa universidade de quase 2 anos, onde eu tive a experiência de trabalhar numa empresa de biotecnologia como pesquisador. E alguns aspectos que é interessante trazer quando a gente pensa em pesquisa feita na academia e pesquisa feita na indústria, é que na academia, muitas das vezes, podemos nos dar ao luxo de fazer projetos de pesquisa mais longos, temos mais tempo, muitas das vezes, para amadurecermos a ideia científica de um determinado projeto, podemos escrever trabalhos de revisão bibliográfica ou até mesmo trabalhos de metodologia, enquanto que na indústria esses trabalhos até são feitos dependendo da liberdade que os profissionais têm para dividir o tempo, mas é uma pesquisa muito mais focada em obter resultados e geralmente os resultados mais valiosos não se tem a intenção de divulgá-los cientificamente, ao menos no primeiro momento. Os resultados mais promissores na indústria é muito mais interessante que eles sejam mantidos como segredo industrial ou patenteados, e alguns destes se permite que eles sejam divulgados para a comunidade científica, até como uma forma de também mostrar que aquela indústria farmacêutica também é capaz de fazer ciência de qualidade, contribuir também para a área do conhecimento. Isso dá também autoridade científica àquele grupo de pesquisadores e àquela empresa. Enquanto que na academia, os resultados, é claro, é interessante cada vez mais pesquisa relacionada à inovação. Então, na universidade também se tem o objetivo, dependendo da linha de pesquisa, em desenvolver projetos relacionados à área tecnológica, sendo que isso não é mandatório para sobrevivência científica da universidade. O que a gente também pode falar? Do tempo que você tem para gerar resultados, nos dois eles podem em algum momento se comunicar. Quando você tem um projeto de pesquisa onde uma indústria farmacêutica, por exemplo, faz uma parceria com uma universidade, e também podemos ponderar nessa questão do que é feito de pesquisa na universidade, do que é feito de pesquisa
na indústria, a questão da liberdade profissional, que é algo que varia muito de acordo com a empresa. Então, o que eu comento em relação a esse aspecto não é uma generalização para todos os profissionais da área, mas o que eu posso dizer é que muitas das vezes, por conta da alta demanda de trabalho, um profissional que trabalha na indústria, ele vai ter boa parte do tempo dele focado para a empresa e, dependendo da rotina de trabalho, do ritmo de trabalho daquele profissional, ele pode até se envolver com algumas atividades de ensino, caso ele tenha interesse, participação de eventos científicos para empresas que são mais abertas e flexíveis nesse sentido, mas isso não é algo tão frequente. E, é claro, os projetos de pesquisa que aquele profissional tem ideias para começar a implementar, muitas das vezes passam a fazer parte da propriedade intelectual daquela empresa, e os projetos que são executados na prática são projetos muito ligados ao que é do interesse da empresa. Então, não necessariamente um projeto muito interessante do ponto de vista acadêmico, se ele não for financeiramente interessante, dificilmente ele vai ser emplacado e desenvolvido naquela indústria. Enquanto que na academia é possível um pesquisador ter um portfólio de projetos onde tem alguns que realmente podem ter interesse tecnológico e até visando patente, mas ele também pode ter alguns projetos voltados totalmente para a área acadêmica. E, é claro, há mais flexibilidade em também dividir o tempo das atividades profissionais para atividades de ensino, que são atividades fins e de maior importância dentro da universidade, e até mesmo a participação de eventos costuma ser muito mais flexibilizada. Quando a gente fala em planos de carreira, claro, tudo que eu estou falando aqui é pensando em pesquisadores que já estão ali do meio para o final do doutorado ou já concluíram essa atividade profissional e vão se colocar na academia ou na indústria como pesquisadores. O plano de carreira nas universidades, o plano de carreira costuma ser um pouco mais demorado para que você consiga dar saltos na tua carreira em termos de salários e posições acadêmicas, enquanto que na indústria, quando você consegue mostrar muitos resultados expressivos num curto espaço de tempo, dependendo da empresa, você vai conseguir galgar posições dentro daquela empresa especificamente mais rapidamente, e o mesmo também se aplicaria a ganhos salariais. Quando a gente pensa na liberdade científica que você tem para pensar na academia, isso, quando já se pensa em questões de projetos que possam envolver recursos financeiros, é algo um pouco mais burocrático e um pouco mais lento, e em muitos casos o profissional, por ter um contrato de dedicação exclusiva com a universidade, isso acontece mais nas universidades públicas, ele vai ter um pouco mais de dificuldade em se envolver em atividades de empreendedorismo, consultoria, que são possíveis, mas elas são muito mais burocráticas, exigem alguns trâmites para que isso possa acontecer. Em alguns casos isso não é possível, enquanto que enquanto que na indústria o profissional tem autonomia para, quando não tem um contrato de exclusividade, realizar outras atividades remuneradas sem nenhum tipo de problema. Claro, o objetivo desse vídeo não é esgotar o assunto, mas apenas dar uma visão geral, mas eu posso dizer com toda tranquilidade que trabalhos feitos com alto nível científico, rigor e excelência são desenvolvidos em ambos, tanto na indústria como na academia. Cabe ao profissional decidir se ele tem interesse em viver experiências nesses dois ambientes antes de decidir o que ele vai seguir de fato profissionalmente. E, é claro, uma decisão profissional ela pode fazer você repensar sua carreira a cada 5, 10 anos, e nada impede que esse fluxo aconteça do profissional e da academia para a indústria ou da indústria para a academia.